Obrigada, Lê. Eu queria repercutir com você, né, depois de todas essas notícias que a gente falou bastante nos últimos dias, essa tensão especificamente voltada em relação à exportação dos grãos, que parece, né, que tem começado a trazer uma solução para isso, a Rússia e a Ucrânia fazendo esse acordo aí para liberar os embarques, mais um dia, só que depois de um dia depois desse acordo assinado, a Rússia bombardeou um porto ali em Odessa. Isso pode, de certa forma, trazer alguma preocupação, né, para escoamento, exportação desses grãos e fertilizantes. Qual seria aí, né, o grau de importância do porto de Odessa especificamente para esse escoamento de... A gente tem quase mais de 22 milhões de toneladas paradas de grãos ali na Ucrânia, né? Queria entender um pouquinho em relação à sua visão sobre este assunto para a gente continuar aqui falando sobre outros pontos. Paulo, o porto de Odessa ele é o maior porto ucraniano. Normalmente a Ucrânia ela exporta em torno de 5 milhões de toneladas por mês. Depois da invasão russa, esse número caiu para abaixo de 2. Então, além desse estoque que está parado nos portos ucranianos, a safra nova já começa a chegar. E essa região do Mar Negro, quando nós colocamos Rússia e Ucrânia junto, eles são os maiores exportadores de trigo do mundo. Por isso a importância tão grande da região. Se o acordo histórico que foi assinado na última sexta-feira ele conseguir se concretizar, e o mercado ficou com dúvidas após esse ataque de mísseis no sábado, a Rússia diz que não vai afetar o acordo porque o ataque foi em bases militares, foi um navio de guerra atingido. Mas o mercado olha com uma apreensão realmente se na prática vai ter algum efeito. Com esse acordo, a Ucrânia poderia exportar 60 milhões de toneladas de commodities nos próximos 9 meses. Se esse acordo não se concretizar e ficar só no papel, esse volume precisará de 24 meses, ou seja, 2 anos, para conseguir fazer essa exportação e o mundo volta a se preocupar com restrição de oferta de trigo, milho, semente de girassol principalmente, e os países mais atingidos continuam sendo o norte da África e o Oriente Médio. Então esse acordo realmente é importante, mas o mercado está um pouco apreensivo se na prática ele vai ter algum efeito. Ale, e como que são os preços dos grãos no mercado hoje, né? Diante dessas notícias, a gente acabou vendo que alguns deles estavam caindo até nos últimos dias, mas você acredita que é possível já ver algum tipo de recuperação até desses valores, com essa expectativa, né, de regularizar esse escoamento desses grãos? Nós tivemos uma queda muito forte, parte dessa queda é a sazonalidade normal do produto, então já era esperado uma queda nesse período do ano, visto que a safra norte-americana, a safra europeia começa a chegar no mercado em mais 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Então esse período em particular já é um período que começa a quedas, mas nós temos um mercado climático atuando de uma maneira muito forte lá nos Estados Unidos. Então toda segunda-feira à tarde o Departamento de Agricultura divulga um relatório com condições de lavouras e o mercado acompanha com muita atenção. Mas olhando entre a máxima e os preços de hoje, a soja saiu de 17 dólares o bushel, um pouquinho acima disso, agora está trabalhando ali a 13,40, o trigo saiu de 13 dólares o bushel, preço de soja no trigo, agora voltou para 7,70, o milho também a 5,70, chegou próximo a 8 dólares o bushel. Então o mercado teve uma queda, que eu vejo como normal, há uma redução da demanda nesse período também, a China está com margens muito ruins no processamento da soja por lá. Para você ter uma ideia, a margem está negativa entre 45 e 50 dólares por tonelada. O suíno vivo também começou a cair lá no país asiático, lá, então isso tira um pouco o apetite por compras. Então é um cenário que normalmente acontece nesse período do ano. Se o clima norte-americano ajudar, o acordo for efetivamente tiver efeitos práticos no mercado, nós vamos ver essa sazonalidade trabalhando de uma maneira mais forte, mais próximo à realidade, à naturalidade. Podemos ver os preços caindo ainda mais, talvez a soja indo para 12 dólares o bushel, o milho voltando para 5, o trigo voltando para 6 dólares e pouquinho, 6 dólares e 80 o bushel. Do contrário, um clima ruim nos Estados Unidos e esse acordo ficando só no papel, a gente pode ter um limitador para baixa. Voltar a trabalhar naqueles patamares que nós tivemos no mês passado é pouco provável nesse momento, a não ser que o clima piore muito nos Estados Unidos. Volte um calor excessivo, haja um corte de chuvas de uma maneira integral, e não as chuvas que estão ocorrendo hoje, que coloque quebras importantes na produção. Por enquanto, está indo tudo muito bem
por lá. Então o preço está trabalhando dentro dessa sazonalidade, e ali acontece aquelas quedas de 3, 4% no dia, 2, 3 dias depois acontece uma recuperação de 1%, 0,5%, que é uma recuperação técnica. Mas até os próprios fundos de investimento já cortaram posições compradas em commodities, e nós, dos últimos 6 anos, os fundos só estão comprados acima do que esteve em 2018 e 2019. Então, desde 2016, só em 2 anos, nós tivemos os fundos menos comprados do que nós estamos agora, mostrando que há realmente uma liquidação de contratos aí, deixam de apostar numa alta mais forte no curto prazo.